Quando a gente lê essa palavra, eu estava meditando e o Senhor falando comigo e eu não estava aguentando e até agora não aguento. Porque o Senhor, Ele é forte demais. Toda vez que eu brigo com Ele, eu não sei por que Ele ganha. E às vezes Ele fala coisas que vai contra o que eu quero fazer, o que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas Deus faz a vontade dEle em todos os sentidos, porque Deus é Deus. E eu sou servo dEle, como vocês também são. Quando a gente lê essa passagem, Simão Pedro, junto dos discípulos, os irmãos começam a perceber que existia um ajuntamento de pessoas que serviam Deus vivo e poderoso e que eles estavam ali tristes porque Jesus tinha sido crucificado, conformados, mas sem saber o que fazer. Tanto é que a pergunta de Pedro, acho que no meio dos irmãos, disse: eu vou pescar, não tem nada para fazer, eu vou pescar. E os discípulos disseram: nós também vamos. Creio que também pela preocupação do coração de Pedro de não estar sozinho naquele momento, sabendo que Pedro era um homem grosso, mas que estava totalmente quebrantado pelo fato de não ter sido tão fiel. Assim como nós, muitas vezes não somos tão fiéis. E Pedro disse: vou pescar, e os discípulos: eu vou também. E eles foram, entraram no barco e foram pescar. A motivação deles na pescaria não era nenhuma, eles não estavam motivados para pescar, eram pescadores profissionais, mas eles sabiam onde o peixe se encontrava, mas eles não estavam motivados pelo fato de eles estarem vivendo um momento no qual Jesus se apartou deles, Jesus foi para a glória, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eles ainda não tinham caído a ficha na ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam tristes, imagina os outros, todos eles comentando dentro dos quartos, dentro das casas, escondidos, pelo fato de terem perdido o mestre. Mas em alto mar eles não conseguiram pescar nada. E Jesus aparece na praia. E ele pergunta: vocês pescaram? Pegaram algumas coisas? Pegaram alguma coisa? E eles disseram: não pegamos nada. E Jesus disse: joga a rede do outro lado, do lado direito. E os discípulos jogaram a rede. E quando eles puxaram a rede cheia de peixes. Cheia de peixes. Tantos peixes que eles quase não podiam puxar a rede. No versículo 7, acompanhe, diz o seguinte: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Nós percebemos um ajuntamento da igreja, aonde eles estavam sentindo o mesmo sentimento do outro, eles estavam compartilhando as dores, a falta, a ausência pessoal de Jesus no meio deles, mesmo sabendo que Jesus não morreu, ressuscitou. O túmulo está vazio. Qualquer dúvida, você dá uma viajada lá e vê que dentre todos os líderes de todas as religiões do planeta, todos os túmulos estão lá com suas caveiras, mas a de Jesus está vazia. Amém? Jesus ressuscitou. Amém, igreja? E ele está ao lado do Pai. E na hora que ele percebeu que era Jesus, ele mergulhou, cingiu-se, mergulhou e foi. Ele cingiu-se. Nós estamos vendo um ajuntamento de uma igreja que compartilhava sentimentos. Nós estamos vendo a reunião de uma igreja que estava ali
sem saber o que fazer, pedindo direcionamento. Mas Jesus é aquele que dá direcionamento. Amém, igreja? Você não anda sozinho, você não está fazendo tudo sozinho. Deus está na frente, Ele é o nosso general. Ele está na frente guiando e dizendo: é assim que tem que ser feito, é assim que eu quero. E naquele momento, Pedro, sentimento de discípulo, não é um sentimento comum. Eu estou até deixando de usar o nome evangélico, porque recentemente eu vi um comércio, uma plaquinha que dizendo: não aceitamos cheques de evangélicos. Aquilo dali me deixou revoltado, mas nós navegamos nas circunstâncias de nossas atitudes. Nós mergulhamos no mar das circunstâncias de tudo aquilo que a gente faz. Resultado do que a gente faz. A gente vai plantar, querido. Se você está fazendo algo, você com certeza vai colher. E nós estamos vendo um discípulo que cingiu, se mergulhou e foi até Jesus. Nós estamos observando aqui a postura de servo. A postura de um homem que conhece seu mestre. A postura de um homem que sabe como se comportar diante de autoridade espiritual. Um homem que não banaliza a presença do Senhor Jesus. Um homem que respeita o local de reverência ao Senhor, o local de adoração. Ontem, lá em Jerimum, o Senhor falou para mim: aqui é Terra Santa. Oh, glória! Um lugar tão difícil. Tantos anos viajando no sertão. E um lugar tão difícil. E o Senhor disse: aqui é Terra Santa. E aqui eu vou fazer algo grande. E nós estamos distantes, mas unidos em oração, pastor. E a gente vai voltar. Porque é um trabalho de Deus aquele local. O Senhor falou que aquela terra vai ser fértil. Como? Eu não sei, tanta pedra, um lugar difícil, só da milha e feijão. Mas o Senhor disse que vai tornar a terra fértil. Eu fiquei olhando e digo: misericórdia, Senhor. Mas vai ser Terra Santa porque o Senhor falou. Creia quem quiser. Tome posse quem quiser. Mas diante de Deus nós temos que ter postura de servo. Crê no que Ele está fazendo. Fé é sinônimo de atitude. Nós devemos ter atitude, mesmo nas situações na qual a gente não está enxergando. Nós devemos perceber Jesus agindo, os anjos lutando. Quando nós saímos de Recife, eu vi os anjos do Senhor lutando naquela comunidade aqui nessa igreja, protegendo e dando vitória. Tome posse que Deus vai derramar mais do que vocês já viram. É preciso ter fé e atitude. É preciso perceber a ação do Espírito Santo em nós. Postura de servo. Combater a heresia. Ontem nós vimos a idolatria ali em Jerimum, como nós temos visto em vários lugares. Mas foi pela primeira vez que uma mulher me confrontou e veio até mim e disse: tira o nome dela. E a menina toda constrangida, quem viu a cena, que estava perto, viu. A menina disse: pode, tire meu nome. E ela olhava para a avó, e a avó tira o nome dela, risca o nome dela. Aí eu disse para ela: eu vou riscar o nome dela aqui do papel. Aí lá em cima, é o senhor que está na frente. Eu não tenho nada a ver com isso. Fiz a minha parte. Futuramente vai ter uma missionária e vai ser aquela menina. Eu digo isso para você, e você vai comprovar. Eu bem velhinho, talvez, não sei, vou estar contemplando, você vai dizer para mim: olha, aquela menina realmente é uma missionária. Porque Deus não deixa nada pela metade. A obra do Senhor é completada por Ele. Agindo eu, quem impedirá? Postura de servo, fé, atitude, reconhecer a autoridade, se comportar com dignidade, com reverência a um Deus que pode todas as coisas. Eu comentei, não sei com quem, na caravana, eu acho que foi com o pastor Mário, não sei. No momento eu disse: se Deus mudou a minha pessoa, pode mudar qualquer ser humano na face da terra. Porque o testemunho de Aritana ontem, conversando comigo, o testemunho do irmão parece um pouco comigo também, juntando um bocado de irmão, dá o meu testemunho. E o Senhor me tirou da lama. E é um Deus que eu reverencio, que eu obedeço.
Muitas vezes eu penso que vou sozinho. Eu digo, eu vou sozinho porque os irmãos não estão aqui. Quando eu chego, tem um exército de anjos ao meu lado. Deus tira um de cada lugar e faz o ajuntamento e a obra acontece porque Deus é fiel e os propósitos dele jamais são impedidos. Naquele momento, Jesus se preocupou com os discípulos enquanto eles estavam arrastando a rede cheia de peixe. Aleluia. Ele estava preparando um foguinho, uma brasinha, para assar os peixes. E Ele cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele supre nossas necessidades, Ele vê o que a gente precisa, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Deus estava ali na pessoa de Jesus, que Ele é Deus. E Ele estava cuidando de nós nos mínimos detalhes. Ali os discípulos se deliciaram. Mas Jesus, Ele é objetivo demais. Como nós somos diferentes. Paulo diz para nós sermos imitadores de Jesus, né? Dele como ele é de Jesus. E Jesus é muito objetivo. Jesus, todas as atitudes dele, tudo que ele fez foi com um propósito definido. Jesus não fez nada registrado na Bíblia que não tivesse um propósito definido, uma razão para aquela ação. E naquele momento, Jesus apareceu, diz a Bíblia no versículo 17, pela terceira vez aos discípulos. Já era a terceira vez que ele estava aparecendo aos discípulos com objetivo. Queridos, quantas igrejas têm crescido e diante do crescimento chega em determinado ponto, ela fica parada, estagnada, ela não consegue mais crescer. Principalmente as igrejas cristocêntricas. As igrejas da prosperidade, me perdoe aqui a expressão, se tem alguém que é dessas igrejas, elas vão crescer sempre, porque a essência do ser humano é querer bens, é querer ter poder. E vai sempre estar ali, porque o inimigo, ele proporciona momentos bons para que a pessoa pense que é Deus que está fazendo a obra, mas é Ele que está armando o laço do passarinheiro e pegando aqueles que procuram Deus. Todos que estão nessas igrejas são pobres de espírito, procuram Deus com certeza, pureza e verdade de seu coração, mas estão no lugar errado. Mas as igrejas cristocêntricas têm crescido, mas em muitas vezes elas têm estagnado e parado num determinado tempo e não conseguem crescer, porque a estatura espiritual é como se tivesse chegado ao topo. Queridos, o crescimento da igreja é infinito. Paulo diz que nada, nenhum sofrimento é comparado agora que nos vai ser revelada. Existe um caminho, existe uma reta, existe uma infinidade de passos que nós devemos dar em prol do reino de Deus. E as pessoas chegam ao seu limite espiritual, sabe por quê? Justamente pelo fato de estar acontecendo com os discípulos. Acontece hoje com a igreja de Cristo. Quando Jesus apareceu ali com o objetivo de falar com Pedro, alimentar, cuidar, orientar. Porque quando ele manda os discípulos jogar a rede, ele está mandando jogar no lugar certo. Se Jesus mandar você para algum canto, vá! Não ouça discutir com Jesus. Não ouça questionar o seu mandamento. Vá! E Jesus estava ali com Pedro e perguntou a Pedro: Pedro, já estava alimentado? Já estava feliz porque estava ao lado de Jesus, esperançoso, alegre, feliz da vida porque ele estava questionando, junto com os discípulos, sem saber o que fazer. Ele atina: vou pescar, os outros eu também vou contigo. Nenhum ficou sozinho, ficou um com o outro, um apoiando o outro. No momento de silêncio nós temos que estar juntos, orarmos, percebermos o agir de Deus. E naquele momento que Pedro tinha sido cuidado, coração animado, Jesus está aqui do meu lado, Ele ressuscitou, está aqui do meu lado, meu Senhor, meu Mestre, oh glória! E muitas vezes a gente não percebe Jesus junto de nós, muitas vezes nós não percebemos o Espírito Santo falando conosco. E naquele momento Pedro, em posse de vitória, os discípulos em posse de vitória com a presença real de Jesus, e ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que a todos que estão aí?
Tu me amas mais do que a todos que estão aí? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas observe a pergunta dele: tu me amas mais do que a todos que estão aí? A percepção de amor a Jesus em mim é o seguinte: eu amo a Jesus mais do que vocês amam Jesus. Acabou-se. Esse é meu sentimento. Vocês amam Jesus? Eu amo mais do que vocês. Se você vier para aqui, você vai dizer a mesma coisa. Eu amo mais Jesus do que vocês. É uma realidade pessoal, é algo pessoal entre Jesus e o discípulo, entre Jesus e você. Jesus quer questionar você se você ama Ele. Se você ama Jesus, dê uma resposta sim, mas não dê uma resposta da boca para fora, porque o cúmulo da hipocrisia é querer ser para Jesus o que você não é. É você dizer coisas que Jesus está contemplando, dizendo: isso não é verdade na sua vida, meu filho. Isso não é verdade na sua realidade, na sua família, na sua casa, na sua escola. Não é no seu trabalho. Você me ama, querido? Eu estou perguntando: você me ama? Cuide daqueles que eu escolhi, que botei na sua frente. Cuide das ovelhinhas. Cuide. A questão é que a religiosidade impede da gente perceber esse amor que nos constrange. Muitas vezes a gente não atina para esse amor a Jesus pelo fato de nós estarmos centrados nas coisas religiosas, no ativismo. Tem muita gente querendo ser crente, mas com resposta de ação. Estou ali fazendo algo, estou fazendo, vou realizar. Então é como se estivesse amando Jesus, fazendo muitas vezes coisas que Jesus não mandou fazer. Tão gritante quanto não fazer o que Jesus manda é fazer o que Jesus não manda. Pare! Ouça a voz do Espírito, porque Ele é contigo. Ele está falando para o teu coração. Ele quer mudar as suas perspectivas. Você está trilhando muitas vezes caminhos que não tem nada a ver com Jesus. E Jesus pergunta: tu me ama mais do que a todos que estão aí? Porque eu amo. Se eu ouvir a voz do Senhor, eu vou obedecer. Quando eu me converti, eu era diretor de bateria de escola de samba. 18 anos como diretor. Canso de dizer isso, mas pela forma como Jesus me resgatou. E quando Jesus me resgata, a minha mãe me conhecendo, ela disse para mim: você é crente mesmo? Se converteu mesmo? Eu digo: me converti. Passei um mês chorando. E a mamãe disse: peça discernimento ao Senhor. E se você não pedir discernimento, você vai ser um crente medíocre. Você não vai crescer e vai ficar estagnado. Você vai ser mais um religioso dentro da igreja. Tem um estudo que depois a gente pode até conversar com o pastor, e a gente traz um final de semana para cá e aplica esse estudo que se chama os galardões. Querido, a palavra diz que Jesus vai botar como galardoador. Galardão são prêmios, são posições na glória. Ele fala na Bíblia toda sobre hierarquia. Aquele que é maior aqui é menor no reino. Vocês têm acompanhado, têm lido a Bíblia, têm visto que Jesus fala de hierarquia. Lá na glória vai ter hierarquia também. Se eu for chegar lá, ser varredor, ô glória! Mas lá tem uma hierarquia. E nós devemos entender que Jesus, ele, quando falou com Pedro, ele estava falando para todas as igrejas cristocêntricas que estão estagnadas, que não conseguem crescer, que eu senti ontem que não é o caso dessa igreja. Vocês são bebezinho e Deus falou para mim várias promessas que Ele tem para essa igreja e nós confirmamos e conversamos isso. Deus é fiel. Ele fala com você como fala comigo, como fala com todo aquele que serve ao Senhor com o Espírito de verdade. E Jesus perguntando a Pedro, ele queria dizer para Pedro: eu jamais vou abandonar você. Se tu me amas, a obra vai acontecer. As igrejas ficam estagnadas pelo fato de perder a percepção de amor que elas têm por Jesus.
Começa a trabalhar com um perfil da religiosidade, numa situação tão religiosa que não faz sua devocional. Eu costumo dizer que a devocional pela manhã é a porta da felicidade do dia, porque a glória do Senhor se renova a cada manhã. Em mim e em quem busca, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o Senhor vai te usar para crescer, vai te usar para fazer crescer. A igreja vai crescer. Vocês vão começar a ver o amor seu sendo refletido na face das pessoas. Você vai começar a ver uma igreja que está junta, mesmo passando por dificuldades. Você vai ver o porquê das perguntas de Jesus a Pedro. Tu me amas? Eu estava conversando com o pessoal no seminário e lá a gente estava discutindo a questão da ordenação de pastor. E eu estava questionando que algumas pessoas estão me chamando de pastor e na verdade eu não sou ordenado pastor, eu sou missionário. Sou formado em missiologia, com especialização em missiologia, faço teologia, mas as pessoas me chamam de pastor. Eu acho isso assim, pelo fato de ter a ordenação, eu respeito a doutrina, respeito tudo o que acontece dentro da igreja, e eu não queria usar um título, e não quero usar um título que não é de direito a mim. Quando eu for ordenado pastor, amém. Mas eu não aceito esse título, mas eu sou diante do Senhor. Por quê? Quando Jesus faz essas perguntas, ele pergunta justamente para clarear na mente de Pedro que ele é um pastor autorizado por ele. A igreja tem esse poder de pastorear. Porque Deus definiu que para fazer a obra tem que primeiro amar a Ele acima de todas as coisas. E quando eu terminei de falar com os amigos, com os irmãos do seminário, aí eles disseram, sim pastor, e aí, como é que fica? Eles continuaram me chamando de pastor e eu digo, não, tem misericórdia. Mas eu digo uma coisa para vocês. Vocês estão autorizados por Deus para expandir o reino de Deus. Vocês têm a assinatura dele e todo o benefício dele para o reino. Quando ele diz que nós pedimos e não sabemos pedir, porque nós pedimos para o nosso bel prazer, nós não temos resposta desses bens, dessas coisas que pedimos. Mas quando nós pedimos para o engrandecimento do seu reino, ele abre a mão. Amém? Ele abre a mão e diz, toma filho. E ele dá muito mais. E você vê o resultado do que ele está fazendo. As pessoas estão fazendo a obra e Deus está abençoando. Com o resultado, não pelo fato de estar fazendo a obra, mas pelo fato de Deus contemplar o amor que existe no seu coração. A motivação do resultado pelo qual você está fazendo é a motivação e o amor de Jesus Cristo. Deus é fiel. E nessa manhã, eu queria sair daqui convicto de que você entenda que Deus te ama e que Ele quer uma resposta de amor de sua parte. E que Ele quer que você converse com Ele. Se você não tem essa ideia de amor, se você não sabe, se você só ama pessoas e você é religioso, mude essa concepção, porque o nosso Jesus, Ele está vivo. Ele está ao lado do nosso Pai. Ele está lá em pessoa. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele deu a sua vida por nós. E a igreja vai crescer. Mas é necessário ter a consciência de amor por Jesus. Assim nós vamos trabalhar a visão de reino e propagar o Evangelho na sua essência. Amém? Que Deus abençoe a todos e que continue derramando da graça sobre vocês e que vocês possam estar com o coração pronto para ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar. Para nós encerrarmos essa parte da manhã, eu queria chamar a banda missionária Shaddai.